Boa noite, pessoal. Sou o Davi Caldas e esse é mais um podcast da versão torto. Pessoal, eu tô um pouco rouco essa noite, mas vamos embora para mais um podcast, viu, pessoal? Essa noite falando muito de Série B, Cruzeiro ganhou do CSA, gente. Daniel Alves na Copa, será uma boa? O Vasco subiu, ganhou lá na Batalha de Itu. Quer chamar nosso amigo Paulinho? Vamos, galera, como é que vocês estão? Boa noite a todos. Mais uma noite de live e a gente vai estar tratando sobre os principais assuntos, porque se for falar de emoção, emoção foi esse final de semana, essa semana, Série B, a nova escalação para a seleção brasileira. Então, vamos que hoje tem muitos assuntos para estar desvendando e falando aqui, beleza? Valeu! É isso aí, hein, Paulinho? E quer chamar Eric Braga? Fala, galera. Muito boa noite. Eric Braga aqui com vocês, falando sobre futebol, né, sobre convocação e muito mais. Série B, Vasco, os times que brigam para Libertadores, para rebaixamento. Então vamos lá, conversar muito sobre futebol. Pessoal, para começar, a gente vai falar sobre o grupo G da Copa do Mundo, o grupo do Brasil. Brasil-Sérvia. O Eric caiu, já de volta. Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, pessoal. O Eric já tá de volta. Paulinho, o Brasil entra muito favorito nesse grupo, né, Paulinho? Rapaz, eu acho que para mim esse grupo da Visão, ele é um grupo extremamente fácil, extremamente tranquilo para o Brasil, até chegar o mata-mata. Mas se a gente for parar para pensar, todo o repertório da seleção brasileira, ele trata assim: a gente passa da fase de grupos na Copa do Mundo e quando chega no mata-mata, começa a pedreira. Ou é nas oitavas de finais, ou é nas quartas de finais. Então, relacionado ao grupo do Brasil, para mim é um grupo extremamente fácil, extremamente tranquilo, extremamente que dá para desenvolver um ótimo trabalho, que dá para o Brasil se classificar tranquilamente. O problema do Brasil na Copa do Mundo não é a fase de grupos, é a fase eliminatória, porque aí perde para a Bélgica, perde para a França, dentre os outros times que perde para a Alemanha. Então, a minha preocupação com relação à seleção brasileira na Copa do Mundo não é relacionado à fase de grupo, até porque essa fase de grupo no Brasil aí é extremamente fácil e tranquilo para o Brasil passar aí tranquilamente, principalmente com a seleção que está levando. Fala, Eric, qual é a sua opinião sobre esse grupo do Brasil? Temos Sérvia, Suíça, Camarões. Então, Davi, eu sigo o nosso companheiro Paulo, né? É o grupo mais fácil que tem, na minha opinião, na Copa do Mundo, é o grupo do Brasil. Então, é um grupo bastante tranquilo. Se o Tite não fizer nenhuma bobeira, a gente passa fácil. E o segundo lugar nesse grupo, na minha opinião, é a Sérvia, que também tem um time muito bom, mas o Brasil em si tá perfeito. A gente tem bons atacantes, meio de campo tá bom. A zaga que eu tenho lá, suas dúvidas, o Thiago Silva é um zagueiro que tem um pouquinho mais de experiência. Pode ser que de repente pegue um jogador de um time adversário mais rápido e aí pode ser que atrapalhe um pouquinho a gente. Mas em si, o grupo do Brasil é fácil e como o nosso amigo Paulinho falou, o que pega pro Brasil na Copa do Mundo é quando passa, né? É oitavas de finais, é quartas de finais. E é o seguinte: se o Brasil passar desse grupo, ele pega o grupo onde tem Portugal e Uruguai. Então, o Brasil passando em primeiro e Portugal passando em segundo, a gente já pega o Cristiano Ronaldo nas oitavas de finais. E aí pode complicar um pouquinho pro Brasil, mas eu acho que no grupo a gente passa tranquilo, passa fácil e ganha os 3 jogos. Agora, para falar desse grupo do Brasil, quer chamar nosso convidado. Júnior, está presente aí, cara? Boa noite, gente. Meu nome é Júnior. Sou de Feira de Santa Maria. Ô, Júnior, a gente tá falando do grupo do Brasil. Brasil, Sérvia, Camarões e Suíça. Você acha que o Brasil ganha facilmente os 3 jogos? Ou você acha que pode surpreender algumas dessas seleções, a seleção brasileira? A seleção brasileira, no começo, pode. Que ainda tem alguns jogadores, né, da seleção brasileira que ainda precisam jogar ainda muita bola, né? E eu acho que a seleção brasileira não vai passar fácil na primeira fase, aí, na fase da Copa do Mundo. Vai sofrer um pouquinho, mas no segundo jogo e no terceiro jogo, o time vai melhorar. Essa é a nossa opinião do Júnior. Algo ao que acrescentar, o Paulinho, ou podemos passar para o nosso próximo tópico?
Fechou então, passando para o nosso próximo tópico. Vamos falar de Série B, gente. Série B, tivemos a última rodada. O Grêmio ganhou do Brusque 3x0. Náutico ganhou, perdeu para a Ponte por 1x0. Cristiano ganhou de 2x0 do Tom Benz. Sampaio Corrêa ganhou de 2x1 do Londrina. Guarani ganhou de 1x0 da Chape. Esses foram jogos de meio de tabela, onde não influenciaram em nada. Mas já tivemos, Paulinho, Bahia e CRB. O Bahia ganhou de 2x1 e o Bahia confirmou o acesso, Paulinho. Você que é da Bahia? A Bahia mais torce pro São Paulo, que coisa estranha, né, mano? O cara da Bahia torce pro São Paulo. Inclusive, aqui, homenagem. Na verdade, eu não posso nem fazer homenagem pra esse time que tá me desapontando. Mas o Bahia, eu acho que o Bahia chegou numa situação que estava mais tranquilo. O CRB teria que dar uma goleada no Bahia para poder não classificar eles. Até que quando o Bahia botou 1x0, foi uma agonia aqui na cara. Mas depois o CRB foi, empatou, mesmo já estava com condição de avançar, de ir para frente relacionado à questão da Série A. Ruim não foi o Bahia, ruim foi o outro time aí que estava tentando o máximo de classificar. Até porque o Bahia estava numa numeração bacana para eles. O CRB não ia conseguir dar aquela goleada deles e não classificar o Bahia, né? Então, pro Bahia estava mais confortável no jogo, 2x1 pro Bahia, mas de certa forma confortável no jogo para poder se classificar na Série A. Ô, Júnior, você também é da Bahia, né? Feira de Santana. O Bahia praticamente ele tinha uma chance remota de não subir. Praticamente já tinha subido, né? Ô, Júnior, pode falar, Júnior. Então, o Bahia, né? Essa Série B passou muita verdade, né? Oi? Pode continuar. Eu tô falando que desde o início da o Bahia passou muitas dificuldades, né? Com times pequenos, né? E graças a Deus que o Bahia conseguiu, né? Passar de fase aí, graças a Deus aí. Sofreu um pouquinho também. Dos, né? Assim, Ô, gente, o Júnior deu uma travadinha aqui. Quando a internet dele, a conexão dele se cai, ele volta. Ô, Eric, falar do Bahia. O Bahia ganhou 2x1, tinha uma chance remota de cair, de não subir, né? De cair de posição. Porém, era bem difícil, Eric. Eu te digo que não era nem difícil, Davi. Eu acho que era impossível o Bahia continuar na Série B desse Brasileirão, porque tinha que tomar uma goleada muito grande. Ia ser uma junção de placares para o Bahia. O Sport tinha que ganhar, o Bahia perder, se eu não me engano, de 8 ou mais gols. Então, é quase que impossível o Bahia perder essa classificação para a Série A. O Bahia, que é um time que eu aposto muito no ano que vem, porque tem o investimento agora do Grupo City, que é um dos grupos mais importantes do futebol. É o grupo que organiza ali o Manchester City, para quem não sabe, e outros clubes ao redor do mundo. Todo mundo estava com essa expectativa do Grupo City chegar no Brasil, chegou, e para mim fez a sua melhor opção, que é o Bahia, que é um clube de massa, é um time que tem torcida, joga lá na Arena Fonte Nova, que é uma arena grande para bastante torcida. Então isso para o Grupo City é bom, porque vai atrair público, e um grupo desse, quando ele faz o investimento, ele quer o retorno, né? Então a venda de camisa, a venda de ingressos vai ser bastante importante para o Grupo City, e o Bahia ano que vem, eu tenho certeza que vai se classificar para a Libertadores de 2024. Então, pessoal, continuando agora. Ô, Paulinho, outro time, o Eric já falou, o time que tinha uma chance remota de tirar o Bahia era o Sport. Empatou com o Vila fora de casa, Eric. 0x0, tem muitas discussões, né? Rapaz, vou dizer uma coisa. Eu gostei da motivação. Ele já jogou o Bahia lá na Libertadores. Jogando na Libertadores, vamos por tudo. Mas eu também estou gostando, até porque o Bahia já está visando até o Rodrigo Nestor no São Paulo. Não sei aí se eles estão dando uma olhada, mas não sei se eles vão fazer ótimo. Mas ela o esporte, ele estava num momento que ele sabia que ia ser um milagre de Deus, e esse milagre de Deus seria o CRB metendo a goleada no Bahia. Então, eu acho que o esporte, ele estava meio que motivado e, ao mesmo tempo, meio que já consciente de que ele não seria Série A esse ano. Então, a tristeza, mas subiu quem conseguiu subir, né? Os melhores. Até porque o Ituano também tinha tudo, mas isso aí a gente vai falar daqui a pouco, mais pra frente. Ô, Eric, fala do esporte que demorou a reagir no campeonato, né?
É isso, né? O Sport, que é um time de massa também, que tem bastante torcida, eu achei que faria uma Série B melhor, tá? Não que não fez, se eu não me engano, terminou em sexto ou quinto lugar, mas com as contratações que o Sport tinha, dava para fazer um campeonato melhor. Você pode ver que depois que o Wagner Love chegou para o Sport, o time acertou, o Wagner Love desandou a fazer gol. Só que aí teve esse jogo contra o Vasco que complicou um pouquinho o Sport, né? Eu acho que o que desmotivou o Sport também foi o fato do adiamento do julgamento. Porque fica nessa de, se a gente. Porque o Sport poderia muito bem, Davi, se classificar, tá? Para a Série A de 2023 e perder essa classificação na justiça. Porque o que aconteceu com o Sport? Porque se ele se classificasse, ele perderia essa classificação, porque teve o julgamento depois da última rodada e o Sport perdeu 3 pontos. Para quem não tá entendendo, teve a invasão dos torcedores do Sport, o Sport é julgado e perde os 3 pontos. Então isso dificultaria também o acesso do Sport para a Série A do brasileiro, entendeu? Mas é um time que poderia fazer um campeonato brasileiro melhor, acabou perdendo alguns jogos que não poderia perder, e aí dificultou muito esse acesso para a Série A. Mas os 4 que subiram também, para mim, é um merecimento muito grande. Porque o Cruzeiro é um time que entrou SAF, então é um time que tem o investimento do Ronaldo, é um time que estava 3 anos seguidos na Série B. O Bahia, que é outro time que entrou SAF, e aí, queira ou não, os jogadores já trabalham mais motivados, né? Porque vai entrar o dinheiro e eles vão poder fazer um campeonato melhor. O Vasco tinha SAF, o Grêmio caiu para a Série B, mas era um time que era forte. Caiu por erro de gestão, mas é um time forte. E o Sport não tinha o dinheiro ali da SAF e a gestão do Sport não é tão boa quanto a do Grêmio. Então, para mim, os 4 que subiram para a Série A foram merecidos. Paulinho? Opa, então vamos lá. Ó, eu ia até falar sobre essa questão, mas o Henrique ele já até antecipou sobre essa questão. Mas assim, antes de a gente comentar sobre essa classificação melhor, que o Henrique já passou para a gente aqui, eu queria saber, Henrique, que jogo foi esse do Vasco e Ituano? Que jogo foi esse, meus amigos? Eu confesso que eu assisti esse jogo ao vivo, pense no adrenalina. Você começa a assistir o jogo, o cara toma um cartão vermelho, sai. Aí, como vai pro jogo, vai só para uma briga, o Vasco vai tomar cartão vermelho. Que jogo foi esse? Que 1-0 fez o Vasco ser Série A. Me fale mais para mim, Henrique. Então, esse jogo foi um jogo que não é inexplicável, né? O que aconteceu? O primeiro que, no começo do jogo, já tem um pênalti ali, que na minha opinião, depois eu quero saber a opinião de vocês, mas na minha opinião, não foi pênalti. Porque quando o jogador do Vasco ele vai atacar a bola, ele acerta o goleiro. Ele não acerta a bola, ele acerta o goleiro. Essa bola sobra para o jogador do Vasco, ele chuta a bola para o gol e a bola bate na mão do zagueiro do Ituano. Com isso, leva a expulsão do zagueiro do Ituano. E após a expulsão do zagueiro do Ituano, o intuito do Vasco era ir para cima e apertar o Ituano e trazer a classificação. Vai ser fácil, tem um jogador a menos. O jogo praticamente começou com o Vasco ganhando de 1-0 e foi totalmente ao contrário do que a gente viu, né? O Ituano amassou o Vasco, o Ituano foi para cima do Vasco, mesmo com o jogador a menos. O Ituano, na minha opinião, jogou melhor do que o próprio Vasco e era o jogo de vida ou morte para o Ituano. Seria a primeira vez do Ituano na Série A do Brasileiro, é um clube que não, apesar de ter sido campeão paulista, em cima do Santos, o Ituano nunca disputou a Série A do Brasileirão, nunca disputou a Elite. E os jogadores do Ituano foram para cima do Vasco e o Vasco foi meio acuado, meio que assustado. E aí, o pênalti, eu queria saber de vocês, se vocês acharam que foi pênalti, se não... E aí, não. Então, foi uma coisa bem absurda que no primeiro lance foi falta em cima do goleiro, foi falta de ataque, né, gente? Então, mas o que aconteceria na frente não ia acontecer, não valeria. Então, para mim, não foi pênalti. Claro, o atacante, o zagueiro lá do Ituano, foi no impulso para tentar catar, foi expulso. Ele não precisava, era melhor ele ter tomado o gol, então, né? Do que tentar catar e ser expulso, prejudicar muito o time. Mas o Ituano jogou muito mais bola e não foi pênalti. Passaram a mão no Ituano e foi a partida toda, viu? O Eric assistiu a partida, o Paulinho assistiu a partida toda garfando o Ituano. O Ituano, claro, foi bem superior, isso é nítido, até porque os caras levaram o jogo todo, o Vasco ainda foi louco em tomar outro cartão vermelho, mas não sei se eu tenho tanta capacidade para falar que foi um jogo meio que já decidido para o Vasco ser da Série A. Agora sim, uma coisa é fato, se o Vasco continuar com esse time medíocre na Série A, vai se tornar Série B novamente. Porque pense nos jogadores boa... porque eu não posso falar as palavras que aqui na Bahia fala, mas pense nos jogadores medíocres
para jogar. E assim, se for falar, só o Nenê foi o melhor jogador, mas o Nenê, coitado, o joelho do cara nem libera mais ele tanto assim. Mas é um cara extremamente com grande potencial, um grande jogador, mas a idade chega para todo mundo, né? Não, Eric? É isso, é isso. O Nenê é um ótimo jogador, tá? O Nenê que é um jogador que tem 39 anos, então isso para a média do Campeonato Brasileiro em si, por ser um campeonato muito longo, pelo brasileiro que o Nenê fez, ele tá muito bem. O Nenê que ele é chamado de vovô garoto, né? Porque ele tem 39 anos, mas joga como um moleque. Mas o joelho em si, às vezes a mente quer fazer uma coisa, mas o corpo não faz mais. Mas o Nenê é um ótimo jogador e o Vasco ofereceu mais 6 meses de contrato pro Nenê. O Vasco ofereceu mais 6 meses de contrato pro Nenê, porque muitos estavam cogitando até a aposentadoria, após o Vasco subir para a Série A do Brasileiro, pelo discurso do Nenê também, que ele falava que a missão dele foi cumprida no Vasco, que ele caiu com o Vasco, ele não queria largar o clube, ele subiu com o Vasco, que a missão dele já tinha sido cumprida, mas o Vasco ofereceu mais 6 meses, talvez para jogar o Campeonato Carioca e fazer uma despedida digna de um jogador que honrou. O Vasco tinha garotos, jogadores de 19, de 18 anos, e que não deram tanto sangue quanto o Nenê deu. Então, um jogador que entra para a história do Vasco, por ser um jogador que poderia ter saído do Vasco, ele poderia muito bem para um time da Arábia, mas decidiu jogar a Série B pelo Vasco e fez um campeonato bom pela idade dele, e subiu com o Vasco para a Série A, e tem mais aí 6 meses de contrato com o Vasco. Eu acho que pelo menos o Campeonato Carioca ele disputa ainda. Perfeito. 6 meses não é muito tempo, né? Mas vamos ver o que a gente pode ter do Vasco da Gama. Agora sim, não sei se o Vasco vai pensar em uma grande contratação para a Série A. O que você acha, Davi? Você acha que o Vasco vai pensar em contratações novas para a Série A? O Vasco deve buscar algumas contratações, sim, porque se continuar nesse time, cai em seguida, né? Tipo assim, vai ser um efeito ioiô, porque esse time não era nem pra subir. O time subiu no apito. Vou falar aqui, subiu no apito. Eu conversei muito com o Eric durante a partida. Subiu no apito. O Ítalo jogou muito mais com a menos. Mas a equipe precisa buscar alguém, ainda mais que se for perder o principal jogador, que é o Nenê. Tem que ir atrás de novos atletas, Paulinho, porque senão não tem como deixar. O Vasco é um time de tradição, gigante da colina, como é conhecido, já ganhou Libertadores brasileiros. Não vive uma fase boa há tempo? Sim, não vive. Tem tempo que não vive uma fase boa, mas é um clube que a sua torcida merece respeito. Perfeito. Série B ficou aqui com grandes emoções, grandes lutas, e ficou aí Cruzeiro com 78 pontos, primeiro colocado, Grêmio com 65 pontos, em segundo colocado, em terceiro colocado, o Vasco da Gama com 64 pontos, e em quarto, o Bahia com 72 pontos. O Sampaio Corrêa em sexto colocado, podendo até ter tirado o Vasco da Gama. Beleza? Mas antes de a gente mudar de assunto agora para outros assuntos importantes da semana, do mês, vamos ver aí o comentário do pessoal aí do YouTube. Davi, joga pra gente aí. Wellington, boa noite. Grande Wellington Batista. Tem outro? Chance do Bahia não subir e a chance do Cuiabá cair. Extremamente complicado, mas aí. Semana cheia de história, cheia de potencial. Vamos ver o que a gente pode ver pro ano que vem, porque vai ser grandes emoções novamente. Genésio Faria, boa noite, Davi. E Gustavo Samuel, a todos vocês. Aí Genésio Bahia também botou. Nossa, agora que eu vi que o Gustavo Samuel não está participando da live. O Gustavo Samuel vai ser o nosso repórter de campo. Mas isso mais para frente. Esse projeto é um projeto de cara nova, onde a gente vai pensar em desenvolver mais coisas com grandes potenciais, até porque temos grandes pessoas com grandes potenciais, o Érico, o Davi, o Ítalo e o próprio Gustavo. Mas não fique triste, porque o Gustavo vai estar aparecendo mais vezes aqui, beleza? Mudando de assunto, vamos lá para a Champions League. Ó, que direção de assunto aí, Série B, Champions League. É parecido. A diferença é que um no Brasil e outro na Europa. Nosso Eric Braga, o que você achou aí da oitava de finais dessa Champions League? Vamos ter jogos extremamente com grandes emoções. Um jogo que já foi final da Champions League. É isso aí. Grandes emoções. E o primeiro jogo que eu tenho certeza que o mundo vai parar para assistir, tá? É Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Isso porque o Paris Saint-Germain tem o que, na minha opinião, hoje é o melhor trio de ataque do campeonato francês e também da Champions League, tá? Que é o Mbappé, que é um jogador polêmico, mas que é um ótimo jogador. O extracampo dele não é o que ele faz dentro de campo. Dentro de campo é um ótimo jogador, o extracampo é outra coisa totalmente diferente. O Messi, que é um gênio, e o Neymar, né? Então esse trio
vai pegar um time, os 11 do Bayern de Munique. E aí, por que eu falo os 11? Porque o Bayern de Munique não tem esse um jogador individual. O Bayern de Munique é um coletivo que, juntando os 11, eles formam um time que vai dar muito trabalho pro Paris Saint-Germain, mas eu acho que o Paris Saint-Germain passa tranquilo, tá? O Neymar tem a chance de ser eleito o melhor jogador do mundo e talvez essa seja a última chance dele. Davi, balançou a cabeça que não? Vou explicar por quê. Porque se o Neymar ganhar a Copa do Brasil, se o Neymar ganhar a Copa do Brasil, a Copa do Mundo com o Brasil e ganhar a Champions League com o Paris Saint-Germain, lembrando que o Paris Saint-Germain é um time que tem muito investimento, mas ainda não tem Champions League no seu histórico. Talvez o investimento do Messi, do Mbappé, do Neymar seja só para isso, só para ter a Champions League. Porque se fosse para ganhar o Campeonato Francês, ele poderia jogar com um time mediano, porque o Campeonato Francês não existe tanto como a Liga dos Campeões. E o Paris Saint-Germain já pegou o Bayern de Munique na Liga dos Campeões e não teve boas experiências, né? Acabou não passando, com um gol até de atacante, que na minha opinião é meia boca, mas o Paris Saint-Germain, na minha opinião, vai passar desse confronto entre Bayern de Munique, com o Bayern de Munique. E outro grande jogo que eu tô doido para ver também é Liverpool e Real Madrid, porque o Liverpool não vem num grande momento, apesar de ter ótimos jogadores. Na minha opinião, tem um dos goleiros que é o melhor do mundo, que é o goleiro Alisson, goleiro até da seleção brasileira, mas não está num bom momento. Se eu não me engano, o Liverpool atualmente ele é 9º colocado da Premier League, e o Liverpool briga geralmente nas cabeças, né, da Premier, então não vive um bom momento, e pega um Real Madrid que também não vive o seu melhor momento. O Real Madrid, que o seu melhor jogador é o Benzema, que está atualmente machucado. Ele não joga nem pelo clube, talvez se resguardando para a Copa do Mundo, mas eu acho que esses seriam os dois jogos de destaque, na minha opinião, que seria Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, com o meu favoritismo pro Paris Saint-Germain, e Real Madrid e Liverpool. O meu favoritismo para o Liverpool, mas o Real Madrid atualmente tem um time melhor do que o Liverpool. E o Liverpool vai meio que na mesma tese do Bayern de Munique, que é o elenco. São jogadores que formados formam um time melhor, e o Real Madrid tem individualidades que são melhor do que o Liverpool. Perfeita colocação. Aí o Eric Braga que veio com a visão dele, mas o Eric Braga gerou polêmicas aqui hoje, nessa live, porque o Davi tava ali se contorcendo, tava doido para desmontar, interromper o Eric Braga. Fala pra gente, Davi, fala pra gente sua opinião sobre isso. Eu não discordei quanto o Neymar pode ser o melhor do mundo. Não discordei isso. Se ganhar a Copa do Mundo, tem grande chance, sim, de ser o melhor do mundo. Porém, o PSG não consegue passar do Bayern de Munique. O time do Bayern de Munique é superior ao PSG. O time do Bayern de Munique tem um coletivo, os caras jogam, os caras têm uma qualidade melhor que o PSG. Você vê, o PSG depende muito do trio. O resto da equipe é muito boa, só que depende muito do trio. E se for um dia que o trio não tiver inspirado, cara, não passa fácil, não. E o Bayern de Munique, pode falar, Eric. O que é quase impossível, o trio não tá inspirado, né? Se um deles estiver inspirado, acabou. Se um deles estiver inspirado, acabou. E eu digo isso também por quê? Porque uma das principais peças do Bayern de Munique é o Sadio Mané, né? A gente vai falar um pouquinho depois sobre convocação da Copa do Mundo. É o Sadio Mané, que é um dos jogadores que ele não estava cotado para ser convocado para a Copa do Mundo. Ele foi convocado, só que a seleção de Senegal, ela vai chamar bruxos, se eu não me engano, então ele não vai passar nem por médico, ele vai ser por bruxos que vão tentar fazer uma magia para ele poder jogar a Copa do Mundo. Por isso que eu digo que o Bayern de Munique não é tão favorito, porque, na minha opinião, o melhor jogador do Bayern de Munique atualmente é o Mané, e ele tá meia boca, ele não tá mais para lá do que para cá. Já o Paris Saint-Germain, a gente fala muito do Paris Saint-Germain, do trio Messi, Neymar e Mbappé, mas o Paris Saint-Germain em si ele tem um elenco muito bom. Se a gente for parar para pensar, o Paris Saint-Germain tem o Danilo, que é o lateral de Portugal, lateral titular da seleção de Portugal. O Paris Saint-Germain tem no gol um goleiro que, na minha opinião, é um dos melhores goleiros do mundo. Me falta o nome dele agora, mas é um dos melhores goleiros do mundo. Donnarumma. O Donnarumma, para quem não lembra, o Donnarumma era titular do Buffon. O goleiro Buffon histórico, era banco do Donnarumma. Na zaga do Paris Saint-Germain, a gente tem Marquinhos, que é zagueiro titular da seleção brasileira, e, na minha opinião, é o melhor zagueiro convocado por Tite. Então é um time que é bom, é muito bom. É um time em si que é muito bom. Só que tem estrelas que estão acima da média. Mas o time em si do Paris Saint-Germain é muito bom. E eu digo por quê? O time do Paris Saint-Germain, na minha opinião, ele bate de frente com o Bayern de Munique, e ele tem esse plus que são jogadores individuais, jogadores que decidem jogos individuais. Um jogador do Bayern de Munique que decidia jogos, que tinha esse lampejo de decidir jogos, era o Lewandowski, que não tá mais no Bayern de Munique. Então, às vezes, o que precisa num jogo mata-mata são jogadores que, quando o jogo tá apertado, ele vai lá e decide. Então, o Paris Saint-Germain tem Messi, Neymar e Mbappé. O jogador mais decisivo do Bayern de Munique talvez seja o Mané, e ele é um jogador que não tá 100%, talvez nem jogue a Copa do Mundo, e pode ficar um bom tempo sem jogar.
perfeito. Ô, cara, pode falar. Eu preciso até Fala, Paulinho. concordar com o Eric sobre essa questão, porque eu também confesso, o Bayern de Munique perdeu um pouco sua qualidade em relação ao que aquele Bayern de Munique que ganhou do PSG na final da Champions League. Lembra? Champions League atrás? Então eu acho que esse Bayern de Munique aí não existe mais, até porque eu estava assistindo o jogo do Bayern contra o Borussia jogou 1000 vezes mais batendo no Bayern. Então, assim, eu confesso que eu acho que o PSG, por mais que o Bayern tenha mais time de entrosamento do que o PSG tem um trio que pode causar muita dificuldade para o Bayern de Munique em relação a isso. Em compensação, quer falar alguma coisa, Davi? Pode falar. O Bayern de Munique também tem o fator camisa, né, cara? Porque o fator camisa é o que ajuda muito o Real Madrid no Champions League. O PSG não tem tradição nenhuma. E isso pesa muito, porque o PSG já foi eliminado algumas vezes, mesmo com o timaço, por causa da camisa, por não aguentar a pressão, o Paulinho. Beleza. Realmente, isso você tem razão, Davi. Às vezes o PSG, em jogo, ele poderia dar mais de si, mas às vezes ele deixa a desejar mesmo. Não só o PSG, como o City. Perfeito. Vamos ver o City agora com esse time que montou aí, né? O Haaland se estruturando com o De Bruyne, se estruturando com o Cancelo, um lateral top. Então vamos ver como é que vai ser isso aí, até porque o City, ele pega o RB. Chances enormes de ganhar, de passar do RB lá. Então eu acho que o City tem mais chance do que o outro. Mas outro jogo também importante que eu achei aqui é o Borussia e o Chelsea. Mas antes de passar para o Borussia e o Chelsea, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês falaram aí de Neymar sendo o melhor do mundo. Messi, eu tenho já a noção que ele pode não querer ser o melhor do mundo, mas aquilo, a surpresa pode aparecer a qualquer momento. Só que Mbappé, vocês acham que não tem chance de ser o melhor do mundo? Falem mais aí. Ele tá fazendo o máximo para desembolar sobre isso aí, viu? Até mesmo acima de Neymar. O Mbappé, na minha opinião, tem tudo para ser melhor do mundo. Só que o que acontece? O Mbappé, ele esbarra em jogadores do próprio clube. Por que eu falo que ele esbarra nos jogadores do próprio clube? Porque se o Paris Saint-Germain ganhar a Champions League, ele tem ali a concorrência do Neymar para decidir, para ver ali quem foi mais importante para o clube a trazer essa inédita Champions League, a Liga dos Campeões, para a França, né? Para o Paris Saint-Germain. E na França, ele tem o Benzema, que é o último jogador eleito a melhor do mundo, e talvez ofusque o Mbappé. Então ele tem essa... Tanto que o Mbappé ele queria sair do Paris Saint-Germain. Talvez no mesmo intuito do Neymar, quando o Neymar saiu do Barcelona, porque o Neymar ele não queria ser a sombra do Messi. Ele queria ser o jogador estrela do elenco, e aí ele foi para o Paris Saint-Germain. E talvez o Mbappé ele queria ir para o Real Madrid ou para qualquer outro time para tirar essa sombra do Neymar, porque se o Paris Saint-Germain hoje for campeão, muito vai ser olhado para o Neymar, que queira ou não é o jogador mais estrela desse elenco do Paris Saint-Germain. E isso também acontece na Copa do Mundo. Se a França for campeã do mundo, muito vai ser olhado para o Benzema. Por que vai ser olhado para o Benzema? Porque o Benzema foi eleito o último melhor jogador do mundo. Então talvez o que ofusque o Mbappé de ganhar sejam os próprios companheiros, entendeu? Perfeita colocação. Inclusive, eu acho que pode pesar mais para o Mbappé, porque o Mbappé já foi campeão da Copa do Mundo, hein? A gente tem que entender isso, porque se ele chegar até a final e ganhar, eu eu tenho certeza que pode pesar mais para o Mbappé, porque na época, Modric foi o melhor do mundo, e o Modric ele ganhou a Champions League, mas não ganhou a Copa do Mundo. E aí ele foi o melhor do mundo. Só que agora o Mbappé já é um campeão do mundo, já é campeão de Copa do Mundo, então eu acho que tem grande chance do Mbappé ser o melhor do mundo, jogador melhor do mundo, depois dessa Copa aí, depois dessa Champions. Vamos ver, né? Vamos ver o que pode ser. Quer falar qualquer coisa, Matheus? Tô matando na vida. Fala pra gente. Ô, Paulinho, Mbappé, eu acho que por agora eu concordo plenamente com o Eric. Mbappé, ele foi campeão do mundo, certo? Se for campeão da Champions, vai dar crédito totalmente ao Neymar. Todo mundo sabe disso. Os créditos vão todos ao Neymar. Camisa 10, o cara que brinca jogando. Você vê um jogo do PSG, cara. Às vezes eu assisto o jogo do PSG, o Neymar brinca jogando, cara. E você vai pegar na França o Benzema, que voltou a jogar na seleção francesa, e é o melhor jogador da França hoje, melhor que o Mbappé. O Mbappé tem que se destacar muito além desses dois para tentar ser o melhor do mundo. Porque vai ficar entre Benzema ou Neymar. Caso ocorra o PSG ser campeão de Champions League e a França campeão mundial, entendeu? O Mbappé deu azar, que daqui a uns anos, Vinícius Júnior, Alvadeza, vai ser o melhor do mundo.
Talvez o Mbappé ele sofra o que o Neymar sofreu, se eu não me engano, na Liga dos Campeões de 2013, né? Que ele destrói aquele jogo lá contra o próprio Paris Saint-Germain. O Neymar faz chover. O Paris Saint-Germain ganhou de 6-1, um jogo que ninguém esperava que o Barcelona ganhou de 6-1, um jogo que ninguém esperava o Barcelona ganhar. Então, nessa Champions League, o Neymar ele fez chover, mas ele tinha o Messi do seu lado. E, na minha opinião, ali seria o ano do Neymar ser eleito o melhor do mundo. E aí, quem é eleito o melhor do mundo nesse ano é o Messi. Tanto que após isso o Neymar fala, não dá pra mim. Se eu continuar aqui, eu posso jogar o máximo que eu jogar e o Messi sempre vai ser eleito o melhor do mundo. Então acho que isso que aconteceria agora no Paris Saint-Germain. O Mbappé ele pode jogar o máximo que ele jogar, mas ele vai ter sempre ali a sombra do Neymar. Além do Neymar, ele ainda tem a sombra do Messi. Isso acontece também na Copa do Mundo, se for jogar pela França. E o que acontece? O Mbappé ele tem que escolher muito bem pro time que ele vai após o Paris Saint-Germain. Porque se ele for pro Real Madrid, como muito especulava na janela passada, ele vai pegar lá o Vinícius Júnior, ele vai pegar o Rodrigo, ele vai pegar o Valverde. Então são jogadores que têm bastante potencial para também disputar essa Copa esse título de melhor do mundo com o Mbappé e talvez ofuscar ele. Se eu fosse dar um conselho para o Mbappé, eu indicaria o Liverpool, que talvez ele tenha o Salah, mas é um jogador que ele fica ali entre o top 3, mas nunca chega como favorito para ser o eleito melhor do mundo. Eu acho que o Mbappé no Liverpool, ele ajeitaria esse time do Liverpool, que está precisando de um jogador ali da frente, para poder acertar. Depois da saída do Mané, o Liverpool não encontrou um jogador que ajudasse ali o clube, e talvez no Liverpool o Mbappé conseguiria esse título de melhor do mundo. Por quê? Porque está, na minha opinião, a melhor liga do mundo, que é a Premier League, disputando contra os melhores jogadores do mundo também. Porque quando você pega o Mbappé numa Liga 1, que é a Liga da França, ele pode jogar o máximo que ele for, mas ele sempre vai encontrar jogadores mais fracos do que o potencial dele. E já na Premier League, ele vai encontrar jogadores de níveis altos. O que acontece? Teve uma frase do Davi Luiz, que é o zagueiro do Flamengo, que ele falou bem assim, cara, eu jogando a Ligue 1, a Liga da França, parecia que eu tava jogando, é a mesma coisa do que você jogar o jogo do FIFA, no nível iniciante, que é um nível fácil. Em si, o nível da Liga da França é mais baixo. Então, para um cara que quer ser eleito o melhor do mundo, ele vai ter que sair da França, ele vai ter que jogar na La Liga, onde tem o Barcelona, tem o Atlético de Madrid, tem o Sevilla, tem ótimos times, ou na Premier League. Se eu não me engano, já faz muito tempo que um jogador que atua na Liga da França não ganha o título de melhor do mundo. Se eu não me engano, o último foi o Ronaldinho Gaúcho, algo assim, e se o Ronaldinho Gaúcho estava na Liga Francesa. Então, acho que para ele ser o melhor do mundo, a primeira coisa que ele tem que fazer é se desgarrar do Neymar, se desgarrar do Messi, ir para uma competição, uma liga mais forte, porque a liga que ele tá, ele não vai ser... Ele pode jogar o máximo que ele for, mas ele nunca vai ser eleito o melhor jogador do mundo jogando na Liga da França. Perfeito. Perfeita colocação aí do Eric, do Davi. Realmente, o ponto de vista relacionado ao Mbappé, se não sair, diferente do Neymar, né, que veio do Barcelona pro francês, mas se o Mbappé não sair um pouco dessa roda, teve uma oportunidade. O Real Madrid fez a proposta, mas ele não foi. Mas é isso. Vamos, só para confirmar, os jogos serão os jogos PSG e Bayern de Munique, dia 14 de fevereiro de 2023, Milan e Tottenham, 14 de fevereiro de 2023, o Clube Brugge e Benfica, 15 de fevereiro. Todos os jogos ocorrerão, claro, às 17 horas. O Borussia e Chelsea, 15 de fevereiro, o Liverpool e Real Madrid, 21 de fevereiro, e o Frankfurt e o Napoli, 21 de fevereiro. Mais uma vez, todos os jogos ocorrerão às 17 horas, nessas datas que eu passei agora para vocês. Beleza? Vamos para os comentários do público, Davi. Temos um público aqui. Joyce Carrarini. E aí, Eric, Roy, fã-clube de Eric presente aqui na live de hoje. Carolina Pereira, marido arrasa. Carolina, esposa do Eric. Logo eu vi ele todo empolgado ali. É a primeira dama, né? Digo o quê? Fala aí. É a primeira dama. Rapaz, a primeira dama, tem que respeitar. O Wellington Batista. Tem que ganhar a Champions. Quem tem que ganhar a Champions? O Paris Saint-Germain? Será que é isso que ele está falando? Se for, vai precisar para mostrar que é o time, né? Toda vez o PSG chega na boca da Champions League e não ganha. Mas para a gente otimizar o tempo, vamos para frente. Vamos falar agora de seleção brasileira. O assunto mais importante e polêmico da semana, onde essa semana só se falou em duas coisas. Convocação da seleção e de um jogador exclusivo de 39 anos que joga no Clube Nacional no México. Eita, meu amigo Eric Davi Caldas.
Que confusão foi essa? Fala pra gente. Quer falar, Davi? Quer falar um pouquinho de quem você esperava que fosse convocado no lugar do Daniel Alves? Se você concorda com a convocação do Daniel Alves? Então tá, todo mundo sabe que eu não concordo. O melhor lateral direito do Brasil atualmente é o Rodinei. Mas pode continuar a sua apresentação, Eric. Depois eu falo. Então, cara, o que acontece? Alguns minutos atrás a gente estava falando de um jogador que poderia se aposentar pela sua idade, porque ele já não conseguia jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pela idade, que era o Nenê. A gente não estava falando sobre o Nenê, ele tinha 39 anos. O Daniel Alves, ele tem a mesma idade que o Nenê, ele tem 39 anos, ele não joga na elite de nenhum campeonato, como a gente estava falando aqui, que seria importante um jogador que está numa Copa do Mundo jogar uma elite de um campeonato. E ele tá treinando apenas. Nesse ano, o Daniel Alves teve apenas 8 jogos. Então fica muito complicado de você querer convocar um lateral como o Daniel Alves, porque é um jogador que não está jogando. Muita gente questiona, mas não tem lateral melhor. Certo, não tem lateral melhor. Mas o momento do Daniel Alves não tem como a gente saber se é bom, porque ele não tá jogando. Então, se a Copa do Mundo fosse Copa de treino, convocar o Daniel Alves estava tranquilo, estava legal, mas não é treino, é jogo. E convocar um jogador que só está treinando pode prejudicar a seleção brasileira. Por quê? A seleção brasileira tem apenas um lateral ali, que é o Danilo. Se o Danilo se machucar, como já houve contusões em Copa do Mundo e a gente perder jogadores, a gente vai ter que jogar com o Daniel Alves. E aí, o Daniel Alves, com 39 anos, pega um garoto desse, como a seleção da Espanha convocou só garoto, e aí bota na corrida com o Daniel Alves e já era. A gente perde, como a gente perdeu na última Copa do Mundo, onde a gente tinha o Fagner. E aí o Fagner encarou o Hazard, que é um jogador de nível altíssimo, jogando nas melhores ligas. A gente pega o Fagner jogando aqui no Corinthians, e aí o Hazard botava na frente e o Fagner não pegava. Então isso que complica um pouco. É você chamar jogador por nome. A gente vê uma grande diferença na convocação da Espanha. Eu tô vendo a convocação da Espanha aqui, e na minha opinião o melhor zagueiro da Espanha é o Sérgio Ramos. E o Sérgio Ramos, ele não foi convocado. O Sérgio Ramos, que também faz parte do plantel do Paris Saint-Germain, joga numa liga que não é tão competitiva, mas já provou ser competitivo quando ele jogou na liga, e o Sérgio Ramos não foi convocado. Por quê? Porque já tem uma idade avançada, é um jogador que atualmente ele não joga muito como titular no clube dele, e aí que a gente vê aonde tem uma seleção séria, e aonde tem uma seleção que leva jogador por nome, leva jogador para animar grupo. Se fosse para levar alguém para animar grupo, chamava o Didi Mocó, não o Daniel Alves. E aí complica, né? Você levar um jogador de 39 anos para uma Copa do Mundo, onde a gente pode acabar sendo eliminado por uma convocação. Ed, quando você falou do Fagner, minha coxa até doeu aqui, viu? Até senti alguma coisa na coxa, quando você falou do Fagner. A brincadeiras à parte. Então, essa convocação do Daniel Alves tá lembrando muito aquele Júlio César, em 2014. Júlio César nem estava jogando em nenhum clube, do nada, colocaram ele no clube do Canadá, segundo visto do Canadá, só para ele poder ir para a Copa do Mundo. Isso acabou prejudicando muita gente, não foi, Ed? Foi justamente isso. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Daniel Alves, né? E o que acontece? Para quem não tá entendendo, o Daniel Alves ele é um lateral que ele já ajudou muito a seleção brasileira, tá? E o Daniel Alves ele foi convocado por apenas um motivo. Como a gente tá falando, o Fagner ele jogou a última Copa porque o Daniel Alves teve uma contusão e acabou não podendo jogar a Copa. Então o Fagner foi convocado no lugar do Daniel Alves. E agora o Tite parece que chamou o Daniel Alves para dar, tipo assim, um brinde pelo que você não participou da outra Copa porque você estava lesionado. E não é assim que ganha a Copa do Mundo. Não é assim que ganha a Copa do Mundo. Eu tenho aí meus 20 anos e nunca vi a seleção ser campeã do mundo. Então é uma coisa que eu espero. A seleção brasileira ser campeã do mundo há anos. E toda Copa é sempre a mesma expectativa e a mesma frustração. E sempre por erro de jogadores, erros individuais de jogadores. Como o Davi falou do Júlio César, essa Copa que o Júlio César participou, ele teve uma infelicidade com o Felipe Luiz por erro com o Felipe Luiz não, com o volante lá, que era do Palmeiras e tá no Fluminense agora. Felipe Melo teve a infelicidade ali com o Felipe Melo por falta de tempo de bola. Por que ele tinha falta de tempo de bola? Porque ele jogava numa competição que não era tão atrativa, que não tinha tanta competitividade. E a gente acaba perdendo para uma seleção da França, onde o Brasil estava jogando melhor, mas por um erro individual, a gente acaba sendo eliminado. Então esse é o meu maior receio, é o Brasil jogar bem, mas a gente acabar tendo que colocar o Daniel Alves e ter uma eliminação precoce por causa de uma convocação que estragou todo o plano e o sonho, né, do brasileiro. Eu tô vendo aqui o Paulo com a camisa do São Paulo, até rimou o Paulo com a camisa do São Paulo. O que acontece? Para quem não lembra também, o Daniel Alves, que foi convocado para a seleção brasileira como lateral, quando ele chegou para jogar no São Paulo, para jogar no Campeonato Brasileiro, ele não queria jogar como lateral, ele queria jogar como meio de campo.
Ele queria jogar do meio para frente. E aí complica, né? Porque ele se achava naquela época que ele não conseguiria voltar para marcar e depois ir para frente. E aí na Copa do Mundo ele vai conseguir, se no Campeonato Brasileiro, que é um nível bem mais fraco, ele não conseguiu, por que na Copa do Mundo ele vai conseguir? E aí fica complicado. Eu tenho receio de ser eliminado por causa de uma convocação que pode prejudicar toda a Copa do Mundo. Ô, Eric, e essa situação que você falou, Eric, ele na seleção brasileira ele também queria jogar no meio campo. Eu lembro que ele queria jogar no meio campo fazendo a seleção brasileira, tanto é que foi o Tite que parou de convocar um pouco ele. Eu lembro essa época aí que o Tite parou de convocar um pouco ele, porque até na seleção brasileira estava exigindo jogar de meio de campo. Lateral e para meio campo, dá não, cara. Deixa na lateral mesmo. Ou aposenta. Perfeita colocação, pessoal. Eu entendo. Realmente tem um jogador que não vai estar apto a substituir. A gente lembra da última Copa. Talvez a contratação do Fernandinho, a convocação dele, ele estava apto. O problema é que ele não foi um ótimo jogador para substituir o Casemiro. E se a gente não tiver um ótimo jogador para substituir o Danilo, a gente não vai ter um avanço. Então, o comentário de vocês foi pertinente. Vamos ver aí o que quer com o Daniel Alves na seleção. E o Brasil, que vai estar na Copa do Mundo no grupo G, que vai estar junto com o Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. É um grupo fácil, um grupo tranquilo de se passar. O problema do Brasil na Copa do Mundo não é a fase de grupo, como eu falei no início. É a fase eliminatória, que o Brasil deixa de ter uma ótima qualidade de jogo e perde. Na última vez perdemos para a Bélgica, de 2-1, numa fase extremamente eliminatória. Então o Brasil ou perde para a Bélgica, ou perde para a Holanda, ou perde para a França. Então o problema do Brasil não é na fase de grupos, são na fase eliminatória. Até porque o grupo que ele está, na minha visão, é um grupo extremamente bom. Vamos falar um pouco da convocação aqui, dos jogadores convocados. Tivemos aí goleiros: Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Everton do Palmeiras. 3 goleiros bastante, para mim, na minha visão, são os melhores que deveriam estar aí no meio, principalmente o Everton do Palmeiras. Laterais: Danilo Juventus, Alexandre Juventus, Daniel Alves, o Clube Nacional, considerado o Pumas, e Alex Telles, Sevilha. Zagueiros: Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea, Bremer, Juventus. Meio-campista: Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United, Fábio, Liverpool, Fred, United também, Paquetá, West Ham, Everton Ribeiro, Flamengo. Atacantes: Neymar, PSG, Vinícius Júnior, Real Madrid, Antony, Manchester United, Rodrigo, Real Madrid, Rafinha, Barcelona, tá jogando muita bola, Richarlison, Tottenham, Pedro, Flamengo, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli. Essa é a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2022. Vamos torcer para que o Brasil consiga aí ser campeão e trazer o Hexa para o Brasil, até porque, como o Eric disse, a gente não vê o Brasil ser campeão na Copa do Mundo há muito tempo. Eu vejo o Vasco descer e subir, mas não vejo o Brasil ser campeão da Copa do Mundo. Basicamente isso. Vocês querem deixar mais algum comentário sobre o Brasil indo para essa Copa do Catar em 2022? Que começa agora, né? Em novembro, acho que é 18 de novembro. Deixa eu ver quando é o jogo aqui, a primeira partida. Se eu não me engano, não, 20 de novembro começa a primeira partida Catar-Equador, até porque é a seleção da casa que tem que iniciar a partida, né? E aí, tem mais algum comentário que vocês queiram fazer sobre a seleção no Catar 2022? Ô, Paulinho, a seleção brasileira tá bem pisada, né? Nós vemos um Pedro do Flamengo que vem jogando muita bola, mas além disso, nós temos o Raio Rodrigo, que é o cara que decide no Real Madrid, um cara que já tá acostumado com decisões. Vini Júnior, nem fala comentários. Temos o Paquetá no meio campo. Uma coisa que eu não consigo entender, o Fred do United, e para a seleção também. Tipo assim, não sei se vocês concordam comigo, é um que não precisava ir, tem várias peças da seleção melhores. Tipo assim, eu queria muito mais um Gustavo Scarpa, um Rafael Veiga, que o próprio Fred. Até porque o Tite já tá levando de volante Bruno Guimarães, Fabinho e Casemiro. Não precisava de um Fred. Poderia levar outro meio campo, porque tá levando só o Everton Ribeiro de meio campo e o Paquetá. O Paquetá faz mais segundo volante. Pode falar, Eric. Não, e o que nos assusta é que o Fred, que eu acho que todos concordam que não deveria nem ser convocado, é o jogador que é titular da seleção brasileira, né? Para quem não tá sabendo um pouquinho da seleção brasileira, o meio de campo da seleção é formado por Fred, Casemiro e Paquetá. E o Fred é um jogador que ele não tinha nem que ser convocado. O Tite já chamou o Fred na última Copa do Mundo. Não foi bem, um jogador que não foi bem. Um jogador que não é nem titular no seu próprio clube, e na seleção brasileira ele é titular. O clube então, dele tá tão bem das pernas, né? Não, o time dele, o clube dele tem Cristiano Ronaldo e não tá jogando bem. Eu nunca imaginei isso na minha vida, um clube que tem Cristiano Ronaldo no elenco e não jogar bem. Então é complicado, a gente tem Tem mais peças lá. Jogadores que estão até na seleção brasileira, cara. Jogadores que estão até na seleção brasileira, eu acho que não tinha nem que ser convocado.
Mas isso é história para outro podcast. Nesse aqui a gente está falando dos convocados, e o Fred é um jogador para mim que não tinha nem que estar na seleção brasileira. Tem jogadores que eu gosto mais do que o Fred atuando no Brasil, como o próprio Scarpa, que você citou, tem o Danilo também, que é do Palmeiras, que são ótimos jogadores, e jogadores mais jovens, que pode dar um gás melhor para essa seleção na Copa do Mundo, né? Como o André do Fluminense, que é um ótimo volante, um volante raçudo, que eu gosto muito. Tem o João Gomes do Flamengo, que eu também gosto bastante. Tem o Duqueiroz do Corinthians. Então, às vezes, o que falta para a seleção brasileira é isso. É jogador que joga no Brasil, é jogador que demonstra raça pela seleção brasileira. Porque a seleção brasileira ela joga com jogadores que atuam na Europa, que às vezes o jogador que tá jogando contra esses jogadores da seleção brasileira, ele já conhece tudo que o jogador vai fazer. E às vezes você pegando um jogador que joga no Brasil, que atua na Liga Brasileira, esses jogadores que estão jogando contra o Brasil, eles não conhecem esses jogadores. Então, às vezes, o jogador ele vai fazer alguma coisa lá que esse jogador não está esperando. E a gente ter só jogadores convocados que atuam na Europa, fica mais fácil para os próprios clubes europeus, porque eles já conhecem esses jogadores, entendeu? Não, perfeito. Eu acho que ficou muito mais entrosado o comentário da gente. Eu acho que a gente precisava ouvir a gente antes de fazer a convocação para a Copa. Mas como ele não ouviu, vamos esperar que o Brasil, a seleção brasileira, faça ótimas partidas e traga o Hexa que a gente tanto espera, que a gente tanto sonha, para cá, para o Brasil novamente. Beleza? Vamos ver os comentários aí, Davi? Joga aí pra gente os comentários antes de encerrar a live. O Elton Batista, para ser sincero, a zaga do Brasil, velha e lenta. E como vocês disseram, jogar em campeonato fraco, que é o francês, para mim é isso. Fica aí uma polêmica. Eu não sei o que falar. Vamos deixar que o público desabafe também. O Elton Batista novamente, olha, Gabigol, Rodinei, entretanto, por ser de grupo e pela quantidade de jogadores, pode levar sim. Outra é Cristiano Ronaldo não está indo. Também acho que não jogará o tempo todo. Militar quebra o galho bem. Militão quebra o galho bem. Mais algum comentário? Aí ele botou a hashtag Militão para corrigir. Mais algum? Temos mais? Não temos, então fica aí o comentário do público em relação à seleção brasileira nesse ano de 2022 no Catar. Beleza? Quer se despedir, Eric? Mandar um abraço? Falar suas redes sociais pra gente aí. Então, quero me despedir. Primeiro, mandar um abraço especial para a Joyce, que trabalhou bastante tempo comigo. Também mandar um beijo para minha esposa, Carol, que está assistindo a gente. E falar para a galera se inscrever num projeto que eu tenho também, que se chama Futebol Clubista. A gente está no TikTok, está no Facebook, está no Kawaii. Então, se puder se inscrever lá ou seguir, Futebol Clubista. Um abraço a todos. Foi bom participar aqui desse bate-papo com vocês e até a próxima. Tamo junto. Valeu. Perfeito, o Eric aí que falou pra gente. O Davi, manda aí suas redes sociais. Boa noite, pessoal. Davi Caldas, DAVVI Caldas. Vocês vão ver que hoje à noite vou estar na Feira da Paz novamente. Onde eu estava, curti Ferrugem. Hoje eu estava em outro, viu, gente? Estava em outro Ludmilla. Eu tô acabando a live aqui, então eu ia pra lá. Eu não ia participar da live, fui pra lá, mas assim, eu vou participar e depois vou pra lá. Compromisso primeira parte, né? Paulinho. Mas então, essas são minhas redes sociais. Pode falar pra você, Paulinho. Beleza, o Davi aí da gente. E claro, eu, @P2 no Instagram. Me despedindo de vocês, mas claro que você não pode deixar de seguir as nossas redes sociais. No Instagram, travessão todo. No Twitter, travessão todo. Hoje tivemos um ótimo bate-papo sobre CNB, seleção brasileira agora para essa convocação. E Chapolin, oitavo de final. Semana que vem estaremos de volta aqui para mais comentários do mundo do futebol. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. Valeu!